E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Jefferson Martins e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o quadro Fé em Análise, que é o quadro aqui do canal onde a gente conversa sobre assuntos relacionados à fé, sobre o cristianismo, catolicismo, outras religiões e tudo mais. E o meu objetivo nesse vídeo é explicar esse meu pensamento de que o cristianismo não é cristão. Você já por acaso pensou dessa forma? Por acaso isso deixa você um pouco assim, ó, lá vem as heresias, pensando, né, com a pulga atrás da orelha se deve ou não ver esse vídeo? Então, deixa eu acalmar o seu coração, que não vai ter nada demais aqui, nada que já não esteja registrado na história, nada que já não tenha sido falado por várias outras pessoas. Só que a religião ela não tem o objetivo de trazer elucidação para nós. A religião sempre oculta detalhes. E aqui eu gosto de trazer essas verdades à tona, para que a gente possa ter uma fé mais pura, menos influenciada pela religião, entendeu? Então vocês sabem que eu sou cristão, tanto que tem vídeos de estudo bíblico aqui no canal, tem vários vídeos aí de estudo bíblico aqui no canal, e eu só não sou adepto do cristianismo. Só que como que pode ser isso? Me acompanha aí para você poder entender. Primeiramente, eu quero deixar algumas passagens bíblicas aqui para servir de fundamento para o que é a fé cristã. Eu vou fazer essa diferenciação entre o que é cristão e o que é cristianismo, tá? Em Atos, capítulo 11, verso 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Então, aqui na passagem de Atos, está deixando bem clara a ideia de que os irmãos eles se reuniram em Antioquia e ficaram ali por um período de um ano. E eles foram chamados de cristãos pelos outros, não por eles mesmos. Eles não se nomearam como cristãos, eles foram chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque naturalmente eles estavam demonstrando características de um discípulo de Jesus. Jesus, reconhecido como o Cristo, ainda que de forma de zombaria, né, pelos judeus, pelos romanos, mas ainda assim aquela galera estava falando de Jesus, estava falando dos feitos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus naquela região. Então eles foram reconhecidos como cristãos. O termo cristianismo não aparece na Bíblia. Para muitos isso é óbvio, né? Já sabem tudo mais, mas eu sei que tem muito evangélico, né? Muito católico que não sabe disso. O cristianismo não tem na Bíblia. O cristianismo ele só veio a existir lá 300, quase 400 anos depois de Cristo, no quarto século, né? Foi nascer o cristianismo através das autoridades romanas, Constantino, tá? Vocês pesquisem que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, na Bíblia, nós não temos cristianismo, nós temos os cristãos. E mesmo assim, não eram eles que se autonomearam como cristãos. Eles foram chamados assim e, beleza, já que estão chamando a gente assim, a gente é isso aí mesmo, somos cristãos. Então, somos seguidores de Cristo. E em Tiago 1,26, diz assim: A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: se vocês forem ler o Novo Testamento, vocês vão ver que a maior parte das doutrinas e ensinamentos de Jesus são coisas práticas, são coisas de aplicação no dia a dia, na própria vida. Jesus ele não deixou nenhum símbolo religioso, ele não deixou nenhum cerimonial. Aí você pode pensar assim, ué, Jefferson, mas e a Santa Ceia? Ele não ensinou Santa Ceia também não. Eu tenho um estudo aqui no canal, aqui vocês podem ver aí na descrição aí depois, eu vou deixar aí para vocês, sobre a Santa Ceia, sobre a Páscoa, para vocês entenderem o que é a ceia em si e por que não a ceia de Cristo não é Santa Ceia. Aí vocês podem ver naquele vídeo que está tudo mais explicado nos mínimos detalhes. Então, o que Jesus ele trouxe foram ensinamentos morais e práticos. E os discípulos praticavam justamente isso. Eles se reuniam como irmãos iguais para poder praticar, demonstrar uns aos outros, ensinar, corrigir, aprender uns com os outros, entendeu? E eles eram, de fato, irmãos. E tinham desavenças e problemas como irmãos também têm. Então isso aí é normal. Mas a base da doutrina de Cristo é a prática do amor, a prática da adoração a Deus, e adoração não no sentido ritualístico, mas adoração no sentido de vida, uma vida de adorador. Se Jesus não deixou símbolos, se Jesus não deixou rituais, tem um cerimonial que Jesus deixou, batismo. É o único, tá? Você não vai achar outro ritual que não seja o batismo. Que esse é um mandamento de Cristo para todos os cristãos. Batizar uns, irem batizando, pregando o evangelho e batizando aquele que crê. Então, já que Jesus não deixou nenhum cerimonial, nenhum símbolo, o que foi acontecendo aos poucos na religião, no cristianismo?
Eu vou ler aqui uma passagem que está em Êxodo 20, verso 3. E na Bíblia Ave Maria, tá? Na Bíblia Católica, a Bíblia Ave Maria. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Focando nesse verso 4, ele está falando para não fazer figura de nada que esteja acima dos céus, abaixo da terra, ou nas águas, para não fazer imagem, para não construir. Logo, se eu faço uma estátua em memorial a algum irmão que já morreu, eu já estou fazendo, né? Porque o pensamento da galera é o quê? Que a pessoa morre e vai para o céu ou vai para o inferno. Então, se tu faz uma estátua desse irmão, você já está descumprindo esse mandamento, tá? É muito diferente, por exemplo, de uma fotografia que você tirou quando a pessoa estava viva. Por exemplo, você tirou a fotografia do seu pai, da sua mãe e tal. Então, isso aí é muito diferente. E vocês vão entender por quê. Vamos lá, no verso 5, está escrito assim: não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, princípio básico da doutrina de Cristo: Jesus obedecia à vontade do Pai. E Jesus também não falou para ninguém construir imagem de nada que está no céu, abaixo da terra ou nas águas, nada. Isso não é uma doutrina de Jesus. Mas o cristianismo adotou essa prática. Certo? Ainda que haja qualquer resistência, né, da parte de alguns de vocês, o cristianismo adotou essa prática. E nós vamos dar uma olhada desses símbolos, né? Vamos lá. Aqui nós temos os papas carregando o... Eu esqueci o nome desse negócio aqui. Hoje tem um sólium, se eu não me engano. Mas o que seria esse símbolo aqui para vocês? Tá muito claro, né? Que é o símbolo do sol. Mas a gente acabou de ler na Bíblia Católica de que não deveria fazer uma imagem de algo que está acima dos céus, mas o sol está onde? Está acima dos céus. Então isso aqui é um símbolo pagão. Não deveria haver isso aqui. Jesus mandou fazer isso aqui? Também não. Mas o cristianismo tem símbolos desse tipo aqui, para todo lado. Desenhos e por aí vai. Então aqui temos um símbolo. Outra coisa, vocês reparam que na cabeça aqui da estátua que representa Maria, com a estátua da criancinha representando Jesus, temos o sol também cheio de estrelas aqui, ó. E eu não sei se você sabe, mas estrelas também representam o sol, tá? Então, tem estrelas que representam o sol. Tem alguma semelhança aí nessas duas imagens? Uma imagem nasceu do catolicismo, no cristianismo, né? O catolicismo, ele é a primeira, ele primeiramente era chamado de cristianismo, não era catolicismo, tá? Isso foi uma divisão que houve depois. Tem alguma semelhança com o Deus Sol Invictus? Tira a sua conclusão aí. Essa imagem pagã aqui é do mitraísmo, a religião que havia em Roma. Antes da pregação do Evangelho, antes da doutrina de Jesus, dos apóstolos irem começar a pregar e tudo mais, isso aqui já existia. E os romanos, quando criaram o cristianismo, eles fizeram um sincretismo religioso, que é quando você junta símbolos pagãos, né, símbolos de uma outra cultura religiosa e tudo mais, e mistura com uma nova religião, né, ou com outra religião já existente. Aí mistura tudo e viram coisas ali misturadas. Continuando. Aqui nós temos a imagem do deus Sol, Ra, da mitologia egípcia. E olha o que ele tem na cabeça dele. Um símbolo solar. Tem aqui o olho de Horus, né, que todo mundo já conhece aí, que está na nota de dólar. Tá? Então será que, por acaso, mesmo tendo uma lacuna de tempo tão grande, né, nós temos uma religião pagã lá da época de Moisés, e sabe lá quanto tempo se passou, 1000 anos, 1500 anos, sei lá, e depois veio ter o Deus Sol invicto aí em Roma, e depois mais uns 300, 400 anos, o mesmo paganismo sendo replicado. Então vocês percebam, o que eu quero atentar vocês é para a lacuna de tempo. Percebam que há uma influência religiosa muito antiga e que ela é perpetuada na humanidade. Continuando. Aqui nós temos algumas imagens aqui de várias religiões diferentes, né? Isso aqui eu acho que é chinesa. Aqui nós temos Egito, nós temos aqui ó, Semiramis e Tammuz, que é coisa lá muito antiga, da época também da mitologia egípcia. Nós temos coisa aí da China, de cultura indiana, né? E você tem imagens de mulheres com bebês, tá? E prestem muita atenção no que eu vou falar, para vocês não colocarem, de repente, palavras na minha boca depois. Eu não estou falando que a existência de Jesus
que o Jesus que está na Bíblia seja uma farsa, tá? Na minha concepção, a influência dessas coisas que vocês estão vendo aqui é espiritual. E por isso que existe em tantos lugares diferentes. Entende? Eu acredito no reino espiritual, eu acredito na existência dos anjos, dos seres espirituais, e o mundo acredita nessas coisas. As religiões acreditam nessas coisas. Entende? Então, eu não estou falando que a existência de Maria, José, de Cristo ter sido gerado da Virgem. Não estou falando que essas coisas são mentira, não. Eu só estou falando que nas religiões, espiritualmente, essas coisas já tinham sido replicadas e influenciadas, tá? Continuando. Aqui nós temos a imagem de Jesus e de Maria, ambos com um sol atrás da cabeça. Novamente, ocultismo. Temos imagem de sol nas figuras do cristianismo. Inclusive aqui nos coraçõezinhos aqui também, ó. Os santos também, ó. Todos os santos aqui representados com o sol. Ah, Jefferson, mas isso é porque eles eram iluminados. Não, não vem com essa. Eu não creio nisso aí, não. Se você crê, eu respeito, mas para mim está bem claro que isso aí são raízes do paganismo antigo relacionado à adoração ao sol. Chegamos na tal da estrela de Davi. Que no caso não seria essa aqui não, tá? Eu vou explicar a diferença para vocês. Essa estrela aqui, ela é entrelaçada. Vocês veem que são duas pirâmides entrelaçadas. Essa aqui é uma estrela de ritual de magia negra, tá? De rituais obscuros aí. E, como eu disse, são duas pirâmides, uma apontando para cima, uma apontando para baixo. Uma apontando para cima como portal. Não sei se vocês sabem, mas no Antigo Egito eles acreditavam que as pirâmides eram portais. Então, quando você tem uma pirâmide apontando para cima, ela está ligada com a parte celestial do céu e ali para baixo do mundo dos mortos. Então, você tem uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, representando a ligação com dois extremos aí. Continuando. Aqui nós temos a estrela de Israel, que não era a estrela de Israel na época da Bíblia, tá? Nem nos documentos antigos. Não tem registro dessa estrela aqui no passado, tá? Essa estrela aqui, novamente, pirâmide para cima, pirâmide para baixo. Essa estrela aqui, vocês podem pesquisar depois. Ela é um brasão da família Rothschild, que é uma família de banqueiros aí que ajudou os judeus a retornarem para as terras de Israel, tá? E não tem registros, por exemplo, de Davi com uma estrela dessa em lugar nenhum. Nenhum documento histórico, nenhum documento arqueológico. Essa estrela, ela representa o Sol também, tá? De repente você pode discordar de mim. Mas, como eu disse, estrelas e Sol são coisas que é uma representação. Tanto que você vê que o Sol, às vezes, é representado por várias pontas e a estrela também, com várias pontas. Outra coisa que tem no paganismo, trindades. Trindades. Aí aqui ferrou, né? Aqui ferrou, porque aqui já saiu do catolicismo e pegou o protestantismo também, né? Jefferson, mas a doutrina da trindade é bíblica. Será? Jesus ensinou essa doutrina? Será que Jesus realmente ensinou isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cruzinha aqui no peito, e os discípulos também. Saíram falando aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo para tudo quanto é lado. Pois bem, no Egito Antigo tinha Osíris, Íris e Horus, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Os hindus, Brahma, Shiva, Vishnu, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E em 325 depois de Cristo, nós temos a Trindade Sagrada aqui, né? Aonde a pessoa de Maria se torna superior, até mesmo a esse simbolismo aqui, tá? E nós temos aqui novamente Sol, pirâmide, por aí vai. Tire sua conclusão aí sobre essa questão de haverem trindades em outras religiões. E essas imagens aqui eu concluo essa parte. E eu quero falar com vocês ainda sobre essa questão de Sol. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo chamado A Conexão Islâmica, do Walter Veit, Ataque Total, que é um conferencista e ele fala muito sobre esse vídeo aqui ele fez, ele me ajudou a entender muito sobre essa questão de simbolismos ocultos nas religiões. Porque é o seguinte, esse conferencista ele costuma dizer o seguinte, que existe uma religião para as massas e uma religião para o topo ali. Para os sacerdotes, para os bispos. Existe uma religião para as pessoas, para os fiéis, e uma religião oculta. Que é através do quê? Dos símbolos, do paganismo, dessas coisas assim. Então vamos ouvir aqui rapidinho o que ele tem a dizer?
E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente e do disco sempre representa a conjunção do Sol com a Lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com duas divindades, uma feminina e outra masculina. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial Mehet Veret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal Hadad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro. Uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Perceberam que tem uma estrela aqui dentro, né? Uma estrela representando o sol. Então essa representação de estrela e sol é antigo, tá? Este aqui então é de Astoret e Tamuz. Ou Ísis e Horus. Macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes. Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer, em seu aspecto masculino e feminino. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Então, o catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco do sol dentro. Aqui está uma igreja católica na Alemanha, e há um relógio muito interessante nela. Fui eu que tirei essa foto. Vejam aqui a lua e a estrela. E esta estrela específica aqui tem 8 pontas. E à medida que os ponteiros então se deslocam cada hora, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, quando eles se intercalam, você então produz o nascimento do Deus Sol. A toda hora então acontece Baal Hadad, Baal Hadad, Baal Hadad. Então é isso, eu queria mostrar principalmente essa parte, só que eu vou dizer para vocês. Ele está falando sobre a conexão o quê? De Sol e Lua, que é como se a Lua estivesse gerando o Sol toda vez que você tem o disco saindo, né? E isso tem ligação com religiões antigas. E qual religião, na atualidade, que tem o símbolo de Lua em bandeira de país e tudo mais? O islamismo. O islamismo, ele tem o símbolo de Lua, olha aqui. E a bandeira da Turquia tem a estrela saindo de dentro da Lua. É o nascimento do Sol. Ó. Meia-lua, com a estrela nascendo. Aí muitos pensam que há uma certa rivalidade entre o islamismo e o cristianismo. Só que no ponto do simbolismo há conexão. Eles também têm a Bíblia deles, né? Que é o Corão, tem os mandamentos lá. Ou seja, tem semelhanças. Tem aqui, ó, um troço aqui que parece com aqueles negócios que os católicos usam, né? Para poder fazer as rezas e tudo mais. E fora outros símbolos. Tipo esse daqui, ó, com um olho que parece o olho de Horus. O templo, que é formato diferente, mas é um templo parecido com os templos católicos também. E por aí vai. Então, as religiões em si, elas têm semelhanças, principalmente as religiões abraâmicas. Olha que símbolo maneiro, ó. Maneiro no sentido de que, assim, deixa bem claras as coisas pra gente, né? Nós temos aqui 2 quadrados, que aí formam 3, 6, 8 pontas, novamente nascendo da Lua, tá? Então, assim, eu recomendo para vocês assistirem esse Conexão Islâmica. Isso vai abrir a mente de vocês, se vocês quiserem, claro. Além desse vídeo aqui, eu quero falar também sobre o altar. O altar que temos no protestantismo, também no catolicismo. Qual é o formato de um altar bíblico? O altar bíblico é esse daqui, ó. Essa aqui é a Aline, né, do canal Israel com a Aline, que é o canal que eu recomendo para quem tem interesse em turismo, né? Turismo a Israel, arqueologia, coisas relacionadas à história do povo e tudo mais. Aqui ela vai falar um pouquinho sobre o altar, ó. E a Bíblia, por exemplo, nos fala que o altar, que é o que a gente está vendo aqui, a primeira coisa atrás de mim, que o altar, ele tinha 5 côvados. Então vocês veem, ela mesma está falando que a Bíblia fala que o altar é isso daqui. Com essa aparência. E eles fizeram uma réplica seguindo exatamente os textos.
Ó. Não era a única coisa sacrificada aqui, mas o principal sacrifício, o sacrifício da Páscoa, era o cordeiro. Então os animais eram trazidos aqui, e aqui eles eram sacrificados, e também o sacrifício, ele era queimado aqui. Então vocês entendam o seguinte, o altar bíblico, ele não é um lugar para pessoas ficarem em pé discursando. Não tem nada a ver. E nesse local onde ela está, naquela época, as pessoas não podiam nem entrar, somente a tribo de Levi. E de onde é que o cristianismo tirou essa ideia de um altar para a pessoa subir e discursar? Dos romanos. Os romanos, que faziam aqueles estudos ao ar livre, os filósofos, então eles subiam em lugares mais altos para poder, como uma autoridade, né? Uma autoridade de conhecimento e tudo mais, e falavam nesses lugares. Ajudava também a propagar a voz para as pessoas poderem ouvir. E os discípulos de Jesus começaram a adotar também nas pregações públicas esse tipo de comportamento. Só que a reunião entre os irmãos, Jesus sempre deixou bem claro que eram como iguais. Não com posições e hierarquia. E isso pode ser um tema de um outro vídeo aqui, porque realmente na Bíblia não tem sistema hierárquico. Na Bíblia, no sentido da doutrina de Cristo e dos apóstolos, tá? No judaísmo tinha. Na doutrina de Jesus, doutrina de Cristo e dos apóstolos, nova aliança, vós sois todos irmãos, e aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. É isso que Jesus ensina, tá? Então é isso, eu não quero prolongar mais esse vídeo, eu digo para vocês isso. Será que você concorda agora comigo que o cristianismo não é cristão? Se você discorda de mim, deixa aí seu comentário aí, fale aí. Se você concorda, se isso trouxe alguma coisa, né, aquela luzinha na tua cabeça, falou assim, caramba, pô, né, eu não sabia disso. Fala aí, deixa aí no comentário. E eu vou te dizer uma coisa, conhecimento liberta. E o que me libertou da religiosidade vã foi conhecer essas coisas e começar a entender um pouco mais da história da igreja, da história do cristianismo, da história do paganismo, entende? E não tenha medo de saber a verdade, que a verdade liberta. Então, assim, novamente, se você está no cristianismo, praticando as religiosidades, verifica se essas religiosidades estão dentro da doutrina de Jesus e dos apóstolos. Se realmente você tem que praticar determinadas coisas, porque a religião vai colocar que sim, cada denominação, cada credo religioso dentro do cristianismo vai ter suas regras, vai ter suas leis, e vão dizer para você que você tem que segui-las. Será que tem mesmo? Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, tá? E dar essa força aí pro amigo de vocês aqui, irmão, tá? Porque eu considero todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, eu considero irmão. Até que se prove o contrário, tá bom? E eu sei que há níveis de conhecimento e de entendimento e que o Espírito Santo entrega essas coisas também a cada um de nós. Então, quem há de julgar todas as coisas é o Pai, não sou eu. Então, até que se prove o contrário, como eu não estou procurando investigar a vida de ninguém para provar nada, então, quem professa Jesus como Senhor e Salvador é meu irmão e minha irmã em Cristo, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Entre em contato agora e ganhe a sua primeira aula grátis. Não perca essa oportunidade. Venha aprender música de maneira prática e eficiente. Aguardo seu contato.